Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Convido você hoje, meu amado, para ouvir a voz de Deus falando em seu coração e no meu coração. No livro de Isaías, capítulo 6, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, 2 cobriam os seus rostos, 2 cobriam seus pés, e 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e convivo com homens de lábios impuros. Eu vi o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aqui nós temos uma passagem a qual Isaías, naquela época, ele entrou no templo para orar, e ele teve esta visão. Anteriormente, ali existia aquele rei Uzias. Houve ali a morte do rei Uzias. O rei Uzias dizem que tinha uma parentela assim com Isaías, E Isaías era um conselheiro do rei, e o povo estava triste. Ali havia uma crise, naquela época, e uma situação muito desesperadora, difícil, E Isaías vai orar e tem esta visão. E nesta visão ele vê o alto e sublime trono do Senhor. E ali, acima do Senhor, ele vê os serafins voando. E eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Rei dos exércitos. E só em eles clamarem, ali o templo, ali onde Isaías estava, foi abalado, os umbrais da porta, e aquele lugar se encheu de fumaça da glória do Senhor. Isaías diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e convivo com homens de lábios impuros. Isaías ali, naquele momento, ele está vendo a glória, o poder do Senhor, aquelas maravilhas, aquela pureza. E ele, diante daquela pureza, ele vê que ele é impuro, que ele está em pecado, e ele reconhece diante do Senhor que é um pecador. E o Senhor envia aquele serafim que pega uma brasa viva e vai voando em direção ali a Isaías e toca na boca, nos lábios, de Isaías, e purifica as iniquidades de Isaías e perdoa os pecados de Isaías. Logo a seguinte, o Senhor, ele diz: quem enviarei para mencionar minha palavra, para enviar a minha palavra? Isaías, já purificado, e perdoado ali os seus pecados, ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
E o Senhor envia, assim, Isaías para ministrar esta palavra poderosa, santa e verdadeira. O que podemos aprender nesta mensagem, ouvindo assim Deus falando em nossos corações? Que, independente de situação na terra, assim como houve a morte deste rei, houve ali uma perda, né? Isaías foi orar. É o que devemos e precisamos fazer quando existem situações complicadas em nossas vidas. Precisamos orar a Deus e buscar a presença de Deus. E ali Isaías fez exatamente desta maneira. E também, como houve esta morte, podemos colocar que a morte do rei, né? Houve a morte do rei e assim Isaías viu o Rei da Glória, né? Colocando hoje em nossos tempos, precisamos matar o velho homem. Matar o velho homem para que nós possamos ver ali o Rei da Glória. O velho homem é aquele que vive fazendo coisas, vivia, né? Fazendo coisas erradas, né? Precisamos matar ele para que nós possamos enxergar o Rei da Glória. E enxergando o Rei da Glória, que é a presença do Senhor Jesus em nossas vidas, no nosso viver, no nosso dia a dia, se consagrando, se alimentando desta palavra, nós iremos reconhecer os nossos erros, pedir perdão e o Senhor com certeza irá nos perdoar, porque é assim que diz a sua palavra. Quando ele disser, quem enviarei para ministrar a minha palavra? Nós, depois de purificado, depois de transformado, de liberto, de sendo assim perdoado todos os nossos pecados, podemos dizer assim para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, para ministrar a sua palavra, viva, santa e verdadeira. É assim que precisamos fazer, né? E aqui os serafins, eles tinham, está dizendo a palavra, que eles tinham 6 asas, né? E existem características sobre estas asas, muitas e muitas, né? Mas eu quero colocar aqui somente algumas, né? Quando eles cobrem ali os rostos, né? Desculpa, com as suas asas, é porque eles, mesmo sendo seres ardentes, serafins seres ardentes, mesmo sendo seres ardentes, eles precisavam cobrir por causa da glória do Senhor, né? Para eles não sentirem aquele impacto, né? Eles precisavam cobrir, e também em sinal de reverência, né? E quem precisa ser visto não é anjo, não é serafins, né? Também podemos colocar assim, quem precisa ser visto, brilhar, é o Senhor Jesus, né? E assim eles cobriram ali os rostos, né? Hoje em dia, colocando nos dias de hoje, não é aquele servo de Deus que ministra uma palavra poderosa que é para brilhar, que é para se aparecer, não ser visto, não. Não é aquele cantor, aquele que tem uma voz ungida, abençoada, que é para brilhar. Nem tampouco aquele instrumentista que é excelente profissional, que é para aparecer, não. Mas é o Senhor Jesus que é para ser visto. Esta é a pura realidade, né? Agora, quando eles cobrem os pés, é sinal de santidade, andar, caminhar em santidade, né? Diante ao Senhor. Podemos colocar desta maneira. E nos dias de hoje, o que é preciso fazer? Andar se consagrando, né? Não andar de qualquer maneira na presença do Senhor, é o que devemos fazer no nosso dia a dia, né? Caminhar não com falsidade, com mentira, com engano, não, mas caminhar na presença do Senhor em santidade, né? Por isso ali foi coberto aqueles pés, né? E quando as outras asas está dizendo
das outras duas asas que voavam significam que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, independente da situação, do problema, da dificuldade. Não importa a situação, ali significa que o Senhor está dando ordem, está ministrando para aqueles serafins, está voando, porque Ele está em movimento, agindo em favor de todos os servos dele, independente da situação. Ainda que na terra possa estar acontecendo tantas e tantas coisas que são difíceis para nós, assim como estava para eles, né? Uma tristeza total, uma crise fora de série por causa da perda daquele rei, né? Uzias, que foi um bom rei, né? Estava uma situação desesperadora. Significa que Deus, Ele está no trono ali, e Ele está ministrando, Ele está administrando, Ele está olhando todas as situações na terra. E diz a palavra de Deus que a sua glória está na terra, né? Ele está aqui, contemplando, abençoando, enviando seus serafins, seus anjos, né? Como queiram, mas eles estão em movimento. Significa que Deus, nosso Senhor, Ele está ali, no controle de tudo. Meu amado, eu não conheço a sua situação, sua dificuldade, o que você hoje está passando, né, neste exato momento, mas Deus está falando para você e para mim hoje. Ainda que a situação possa estar completamente desesperadora, uma situação triste, sem governo, né, para fazer coisas boas para o povo, assim como houve ali a morte do rei, estava assim uma crise, ainda que uma crise possa estar acontecendo na terra, na sua vida ou na minha, precisamos compreender que Deus, o Senhor Jesus, Ele está no controle de todas as nossas situações, de todas as nossas dificuldades, e é Ele que concede assim a vitória, né? Aqui, nesse caso aqui, Isaías, ele é escolhido e consagrado para profeta, né? E hoje, meu amado, eu e você, obedecendo assim a voz do Senhor Jesus, né? Reconhecendo diante a presença do Senhor Jesus, assim como o profeta Isaías reconheceu diante daquela pureza, diante daquelas maravilhas, precisamos também reconhecer que somos impuros, que temos lábios impuros, que temos pecados, que somos falhos, né? E para quê? Para que o Senhor possa nos purificar, para que o Senhor possa nos libertar, para que o Senhor possa nos perdoar. E quando o Senhor Jesus, Ele diz para cada um de nós, hoje Ele diz, quem eu enviarei para ministrar a minha palavra? Nós possamos dizer exatamente desta maneira como Isaías falou, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra. Eis-me aqui, Senhor, para trabalhar para ti. Envia-me, Senhor, para ministrar, Senhor, a tua palavra nos corações daqueles que estão necessitados, precisando. Mas é preciso reconhecer diante ao Senhor que somos exatamente falhos, pecadores. É assim que hoje eu trago esta mensagem, meu amado, para o seu coração e o meu. O Senhor, Ele está falando sim, no seu coração e no meu. Eu creio exatamente desta maneira. E que você possa hoje receber do Senhor Jesus esta palavra, que é palavra de vida, palavra de salvação, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida hoje e sempre.